Então vamos para o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 ao verso 15. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que o também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Amém? Vamos orar. Senhor, nós rogamos com temor esta hora, que o Senhor, através desta porção da Tua palavra, o Senhor nos alimente, o Senhor venha falar conosco, o Senhor nos instrua, o Senhor nos conduza, o Senhor nos oriente. Fala conosco através desta palavra. Pedimos que a ação do Espírito Santo, pedimos que a ação da unção do Senhor seja real, verdadeira, presente nesta hora. Nós oramos em nome de Jesus, a quem rendemos graça. Amém. Bom, esse texto de 2 Tessalonicenses, ele traz um assunto que, com certeza, é de extrema importância e de interesse para todos nós. A palavra aí no verso 13 fala que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Note bem esta questão. Segundo a palavra, Deus escolhe para a salvação. Ou seja, há uma escolha do Senhor para a salvação. Pergunto, como que se dá esta escolha do Senhor para a salvação? Ou melhor, quais são os requisitos, quais são as condições da escolha de Deus para a salvação? Quem são os escolhidos de Deus para a salvação? Sem dúvida, irmãos, eis aqui um assunto difícil, muitas vezes controverso nos debates teológicos, muitas vezes mal interpretado, mas que ainda assim é muito importante para todos nós. Por quê? Porque trata simplesmente sobre salvação. Entendendo bem ou não essa questão, de qualquer forma, irmãos, a palavra diz que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Entendendo bem ou não, o texto fala sobre Deus escolhendo para a salvação. Bom, o estudo hoje, a ideia é olhar um pouco para esse assunto, tentando encontrar a resposta para quais são os requisitos básicos ou essenciais na escolha de Deus para a salvação. Há pelo menos 3 condições essenciais demonstradas nesta carta de Paulo, que Deus leva em consideração e determinou, que o Senhor determinou como critério fundamental em sua escolha para a salvação. Há pelo menos 3 condições básicas. Ouçam, irmãos, o estudo com atenção, porque esse assunto diz respeito à salvação. Então é essencial no Evangelho. Sem demora, vamos lá. Abra comigo novamente. Agora, só o verso 13 do capítulo 12. Diz assim: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Nesse único verso, nós conseguimos já encontrar 2 condições consideradas pelo Senhor nesse propósito da sua escolha para a salvação. Quais são elas? Primeira condição básica. Na escolha de Deus, a palavra diz que Deus escolhe para a salvação pela santificação do Espírito. Em outras palavras, Deus escolhe para a salvação aqueles que são santificados pelo Espírito.
Repare como Paulo, coloca isso. Ele diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito. Em outras palavras, é através da santificação do Espírito que Deus escolhe para a salvação. Irmãos, a gente precisa destacar e entender bem essa questão, Há 2 textos no Novo Testamento que podem nos ajudar quanto a isso. O primeiro texto é 1 Pedro, abre esse texto comigo, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 a 2. Mantém sempre aí Tessalonicenses, mas abre esse texto comigo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e verso 2, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. O que significa eleitos, irmãos? Escolhidos. Está vendo? A Bíblia fala o tempo todo sobre escolha. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina. Olha só, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Segundo o apóstolo Pedro, a igreja é vista e chamada como os eleitos. Isto é, em outras palavras, os escolhidos. Conforme Pedro, os eleitos, os escolhidos, a igreja, são eleitos, aí no verso 2, segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Ou seja, os eleitos do Senhor são escolhidos por Ele, segundo sua presciência, em santificação do Espírito. O que isso quer dizer? Vamos tentar entender. Em resumo, irmãos, penso eu que a gente pode traduzir essa questão da seguinte forma: Deus escolheu e assim determinou antecipadamente por algo. Deus escolheu e assim determinou antecipadamente por algo. O quê? Que seus eleitos, ou seja, que seus escolhidos, são aqueles que forem encontrados em santificação de Espírito. Em outras palavras, numa linguagem mais simples possível para tentar entender. Deus lá nos tempos eternos, antecipadamente, lá no princípio, determinou e já fez uma escolha, já decidiu por uma escolha. Para Deus, desde o princípio, os seus escolhidos para a salvação são aqueles que forem encontrados santificados pelo Espírito. São aqueles em santificação do Espírito. Esta é a sua escolha, esta é a sua condição, este é o seu requisito que Ele, o Senhor, determinou antecipadamente lá nos tempos eternos. Dá para entender? Os irmãos conseguem entender isso? Irmãos, Deus já lá desde o início já fez uma escolha e já determinou. Quem são os eleitos? Os santificados em Espírito. Para eles, os escolhidos são os santificados em Espírito. Bom, o segundo texto nos complementa esse assunto. É Hebreus 12, 14, que diz também assim, olha só. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Esse texto já trata essa questão de uma maneira mais simples. Segundo esta carta de Hebreus, todos nós deveríamos ou devemos seguir a santificação. A paz e a santificação. Por que isso deve ser assim? É simples, porque sem ela, a santificação, ninguém verá o Senhor. Se traduzirmos isso de outra forma, irmãos, podemos dizer que sem a santificação, não somos escolhidos pelo Senhor. Não veremos o Senhor. Deu para entender? Conclusão desse ponto. Se você não guardou muito até agora, guarde pelo menos isso. Segundo a palavra de Deus, o Senhor nos escolhe, o Senhor escolhe para a salvação pela santificação do Espírito. Isto é, os eleitos do Senhor são escolhidos em santificação do Espírito. Pois sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Irmãos, eis aqui, sem dúvida, uma condição, um requisito essencial na escolha de Deus para a salvação, a santificação do Espírito. Bom, esse foi o primeiro requisito. Segundo requisito, volta para Tessalonicenses, diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, novamente, que diz assim também, olha só. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Segunda condição básica na escolha de Deus para a salvação, unida em conjunto com esta primeira condição, a santificação do Espírito, diz a palavra que Deus escolhe também pela fé na verdade. Em outras palavras, Deus escolhe para a salvação aqueles que creem, que têm fé na verdade do Evangelho. A palavra diz assim, né? Vamos ler novamente, é importante. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor. Por quê? Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e também pela fé na verdade. Sobre isso, irmãos, Jesus certa vez afirmou assim, olha só. João 3,18, Jesus falando. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Segundo palavras do próprio Senhor Jesus, aquele que crê, aquele que tem fé, este não é julgado. Em outras palavras, é salvo. Por outro lado, aquele que não crê, esse já está julgado. Vocês conseguem perceber nas palavras do Senhor a escolha do Senhor? Há uma escolha aqui. Para Deus, quem é escolhido a não ser julgado? O que crê. E quem é julgado? O que não crê. Então diga, irmãos, segundo esta perspectiva, qual que é o requisito colocado por Deus para não ser julgado? Crer. A fé. Sem fé, segundo a palavra, já estamos julgados. Hebreus 11, 6, de certa forma, complementa esse pensamento. Diz assim, de fato, ou seja, com certeza, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Segundo a ótica de Hebreus, sem fé é impossível. Impossível o quê? Agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não vamos agradar a Deus sem fé. Não vamos ser escolhidos por Deus sem fé. É necessário ter fé para agradar a Deus. É necessário ter fé para ser escolhido por Deus. Hebreus diz, porquanto é necessário, esta é a palavra, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, tenha fé. É necessário ter fé.
Agora um detalhe, irmãos, nessa questão. Prestem bastante atenção, voltem lá para 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 2, versos 13 a 14, novamente. Diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Verso 14. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Observem um detalhe aqui. Não sei se vocês conseguem perceber, mas segundo a palavra, tanto a primeira condição, a santificação do Espírito, quanto também a segunda condição, a fé na verdade, somente são possíveis, isto é, somente ocorrem por um único detalhe. Qual detalhe? Que Deus nos chamou mediante o Evangelho. Paulo diz: porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, sobre isso, 1 Coríntios 1, 21 diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, irmãos, segundo a palavra, Deus nos chamou para alcançar a glória, isso é, para ser salvos mediante a pregação do Evangelho. Aprouve a Deus salvar os que creem, que é uma condição básica para ser escolhido, salvar os que creem pela pregação do Evangelho. Pela loucura, diz aí, né? Da pregação do Evangelho. Qual que é a importância desse detalhe? Vocês vão entender agora. Qual que é a importância desse detalhe? Esse detalhe, irmãos, nos ajuda a entender todo esse assunto da escolha de Deus para a salvação. Se nós invertemos a ordem aqui dos fatores nesse texto do estudo, colocando-os em uma certa ordem cronológica, a gente pode compreender melhor, simplifica para nós. Olha só, invertendo a ordem, ficaria assim. Em primeiro lugar, Deus nos chama pelo ou mediante a pregação do Evangelho. Em primeiro lugar, Deus chama. Chama como? Mediante a pregação do Evangelho. Diz a palavra que para alcançar a glória, somos chamados e salvos mediante pregação do Evangelho. Segundo lugar, uma vez então chamados pelo Evangelho, uma vez que eu sou chamado pelo Evangelho, então posso crer, posso ter fé na verdade do Evangelho. Isso nos faz não ser o quê? Julgados. Aquele que crê não é julgado, disse Jesus. Quem crê em mim, crê no Evangelho, não é julgado, diz Jesus. Terceiro lugar, uma vez chamados pelo Evangelho e crendo no Evangelho, podemos então assim ser o quê? Santificados no Espírito. Certamente são os chamados e os que creem no Evangelho que serão o quê? Santificados no Espírito. Deu para entender? Então, se você inverte a ordem, você entende muito bem como que acontece. Deus chama, né? Aí você crê, e aí você pode ser santificado. Irmãos, na escolha de Deus para a salvação, Deus chama mediante a pregação do Evangelho, então o homem crê e é santificado pelo Espírito. Pois bem, será que acaba aqui? Será que são esses os únicos requisitos, as únicas condições básicas na escolha de Deus para a salvação? Não, tem mais um pelo menos mais um pré-requisito básico, que está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 15. Diz assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Terceira condição básica, irmãos, na escolha de Deus para a salvação.
mais uma vez unida, né, com as demais primeiras condições. Deus escolhe para a salvação também pelo permanecer firme e guardar as verdades ensinadas. Em outras palavras, Deus escolhe para a salvação aqueles que permanecerem firmes guardando as verdades do Evangelho. A palavra aqui é simples, não precisa de muita explicação. Diz assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições. Irmãos, unido à santificação do Espírito, unido à fé na verdade, à fé no Senhor, à fé no Evangelho, temos também esse requisito na escolha do Senhor. O Senhor escolheu para si, isto Ele já fez lá antecipadamente, aqueles que permanecem firmes, guardando as verdades ensinadas. Então, irmãos, permita-me colocar da seguinte forma essa questão. Todos aqueles que forem chamados pelo Evangelho, todos aqueles que creem no Evangelho, todos aqueles que forem santificados no Espírito, todos esses devem também o quê? Permanecer firmes, guardando as verdades ensinadas. Estão aqui, irmãos, as 3 condições básicas na escolha de Deus para a salvação. Deus escolheu para si, para a salvação, os santificados no Espírito, os que creem, os que têm fé na verdade e os que também permanecem firmes, guardando as tradições ouvidas na verdade. Podemos até afirmar, se esses são os eleitos do Senhor, esses são os escolhidos pelo Senhor. Entende essas coisas, irmãos? É simples, mas são fundamentos para nós. Amém? Que o Senhor nos dê mais e mais entendimento e consciência dessas coisas, porque é muito importante para nós. Aqui estão os 3 pilares, talvez, né, da nossa salvação. Santificação do Espírito, fé na verdade e o quê? Permanecer firmes, guardando as verdades, as tradições ensinadas. Amém? Vamos orar, então. Senhor, essa palavra é simples, foi rápida, mas ela é verdadeira e ela é essencial para todos nós, porque trata daquilo que nos é mais importante, a salvação, alcançar a glória do Senhor. A palavra diz sobre uma escolha, o Senhor escolhendo, e o Senhor escolhendo para a salvação. Entendemos quem são os escolhidos. Os escolhidos são aqueles, segundo a Tua palavra, creem na verdade do Evangelho, são santificados no Espírito Santo e permanecem firmes, guardando as verdades ouvidas e ensinadas. Obrigado, Pai, por esta palavra, obrigado por esse momento. Que o Senhor fala conosco sobre salvação. Quão importante é a mensagem da salvação. Quão valiosa e grandiosa é a mensagem da salvação. Senhor, obrigado por esta hora, nós te agradecemos. Obrigado também, Pai, pela comunhão que teremos, pelo tempo que teremos juntos. Que nesse tempo também a gente possa perceber e ver, Senhor, os propósitos do Senhor nesta hora. Que o Senhor também esteja presente, sempre conosco, nos dando graça e misericórdia. Nós oramos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos?